Bora te contar também tudo sobre o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, de forma isolada e com os gringos vivendo grande momento, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras, novo líder isolado do Campeonato Brasileiro, graças ao grande momento de jogadores estrangeiros. Palmeiras venceu Fortaleza por 2-1 nesse domingo no Castelão, com direito a pênalti defendido pelo Everton. Esse pênalti aconteceu já nos acréscimos, cobrança do Lucheiro, e olha que o Everton não é bom pegador de pênalti. Antes, o Palmeiras já havia aberto 2-0, mais uma vez com gols de estrangeiros. Os últimos 10 gols do Palmeiras foram todos marcados por gringos. Nesse domingo, os gols contra o Fortaleza anotados por Facundo Torres e Flaco Lopes. O Palmeiras ainda teve outras duas oportunidades para aumentar o placar, mas em ambas, jogadores do Fortaleza, o Kusevich e o Davi Luiz, tiraram as bolas em cima da linha. Antes desses 2 gols de estrangeiros, os outros 8 de gringos marcados pelo Palmeiras haviam sido de Facundo Torres na vitória por 1-0 contra o Internacional, de Piquerez e Martínez na vitória por 2-0 contra o Corinthians, de Richard Rios na vitória por 1-0 contra o Cerro Porteño, de Flaco Lopes e Piquerez na vitória contra o Sport e de Richard Rios e Piquerez na vitória por 3-2 contra o Sporting Cristal. Aí você deve estar pensando, mas Nicola, foram 3 gols. Sim, o primeiro gol dessa partida foi marcado pelo Estevão, depois os 10 gols seguintes apenas de estrangeiros. Importante registrar que o Palmeiras é líder do campeonato com 13 pontos, seguido por Flamengo por 11, com 11 e Fluminense e Bragantino com 10. Esse é o melhor início de campeonato brasileiro do Palmeiras, igualando-se a outras 3 campanhas, me refiro pelo menos ao momento em que o brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos, com 20 equipes. Palmeiras que tem sido especialmente forte na condição de visitante. Se você palmeirense fosse perguntado algum tempo atrás quantos pontos seriam bacanas para serem conquistados contra Internacional fora e Fortaleza, talvez você dissesse 4, 3, eventualmente 2, graças a 2 empates, o Palmeiras volta para casa com 6 pontos conquistados. Que o Palmeiras só ganha desse jeito mesmo. O Palmeiras conseguiu uma vitória que nem todo mundo vai conseguir, tá? Todo mundo que briga pelo título quer vencer o Fortaleza no Castelão. É bem verdade que a fase do Fortaleza não é boa, e aí, só para registrar para vocês terem aí guardado no HD de vocês, pressão em cima de Zubeldia no Fortaleza é bastante grande, tá? Ele já teve ameaçado em outros momentos, já correu risco, mas estou para dizer para vocês que agora a pressão é gigante. Não sei como é que vai funcionar, se o Marcelo Paz vai ter capacidade de segurar essa questão, tá bom? Não sei se o Éder Santos está se referindo à tabela do Palmeiras, mas é importante fazer a lembrança, né? A gente está aqui para ser justo, para criticar e para elogiar quando merecido. Mas o Palmeiras tem a tabela mais difícil nesse início de campeonato do Brasileirão. E isso é meio que indiscutível, né? O Palmeiras, nas 10 primeiras rodadas, enfrenta 7 adversários que jogam ou jogaram Libertadores, e eu fiz essa variação do verbo, porque o Corinthians jogou a Libertadores e já não está mais na Libertadores. Mas das 10 primeiras rodadas, só 3 adversários não são de Libertadores, ou seja, imagina-se que o time que joga Libertadores tem mais capacidade financeira, montou times melhores, enfim. Se o Palmeiras conseguir terminar essa sequência de 10 rodadas na liderança contra adversários mais fracos, é de se imaginar que ele termine o turno ainda melhor, tá bom? Tudo sempre na teoria, tá? Rapaz, Everton, negação nos pênaltis, ele é um monstro, isso sim. O Bruno tá me cornetando por eu ter falado mal do Everton em cobranças de pênalti. Brunão, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Everton é excelente goleiro, inclusive passou pela Luz e foi na Lusa que a coisa começou a mudar para ele. Mas nos pênaltis, você pega o retrospecto dele aí, ele pega poucos pênaltis pelo Palmeiras, e o histórico do Palmeiras, nos últimos 10 confrontos de mata-mata em pênaltis, acho que o Palmeiras tinha passado em 8, ou tinha perdido em 8 ou 9, tá? Depois até vou checar para trazer mais detalhes, mas estou muito convencido de que o desempenho do Everton em pênaltis não é bom. O William Nunes, do Palmeiras, chegou a 13 pontos, sendo pelo menos 6 pontos dados pela comissão de arbitragem. Parabéns! Só para completar em relação a mercado, bastidores, né? Como eu estou vendo aqui de relance o jogo entre Red Bull Bragantino e Cruzeiro, destacar que o Juninho Capixaba está fazendo hoje seu 5º jogo com a camisa do Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro.
E essa notícia é ruim para os clubes que o procuraram. Posso assegurar que Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras têm negociações no momento com o Red Bull Bragantino. Todos tentando contratá-lo para julho. Para junho, para ser mais específico, né? Só que só há interesse desse quarteto se o Juninho não completar o 7º jogo. Até 6 partidas, ok. Se ele fizer 7 jogos no Brasileiro, ele fica impedido de defender outro time no futebol nacional. E aí, para Atlético Mineiro, para Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, não seria interessante ter o Juninho capixaba, tá? Verdão, grande vitória, muito merecida, concordo. O Fortaleza não fez um bom jogo, acha um primeiro gol com o Daverson e aí vai na base do abafa, tem a oportunidade do pênalti para empatar, mas para mim o Palmeiras foi sempre melhor do que o Fortaleza, tá? Boa noite, Nicola. Vitória heróica do meu Verdão, que situação do Santos, hein? Acho que vai voltar para a segundona. Achei boa a vitória do Palmeiras, vi muita gente contestando, achei que o Palmeiras, antes, por exemplo, de fazer os 2 gols, o Palmeiras teve 2 grandes oportunidades que os zagueiros do Fortaleza tiraram em cima da linha, uma na finalização do Estevão, que o Kusevich tirou, outra na finalização do Torres, que o Davi Luiz tirou, enfim. Vitória importante do Palmeiras que ele é líder e vem de 4 vitórias consecutivas, né? O Palmeiras havia empatado na estreia contra o Botafogo, num jogo em que o Palmeiras não foi bem, nas 4 rodadas seguintes, vitórias. Hoje, 2-1, rodada passada contra o Internacional, vitória pesadíssima por 1-0, na anterior 2-0 contra o Corinthians, e na segunda rodada, vitória por 2-1 contra o Sport. Inter, primeira rodada, Botafogo, vamos lá, pela ordem, né? Botafogo, candidato ao título. Segunda rodada, não. Terceira rodada, contra o Corinthians, né? Não sei se é candidato ao título, mas é um dos grandes do futebol brasileiro. Quarta rodada, vitória contra o Inter, candidato ao título, fora de casa. Na quinta rodada, o Fortaleza não é candidato ao título, mas é time de Libertadores da América. Sobre o Santos, que você perguntou aí, Santos, nesse momento, é o 17º colocado. São 4 pontos em 5 jogos. Uma vitória, um empate e 3 derrotas. Depois da derrota para o São Paulo, o César Sampaio demonstrou preocupação com o momento do Santos. Eu acho que o time do Santos tem mais elenco e qualidade do que vem demonstrando. Investiu-se pesado, o time não é tão ruim quanto os resultados parecem, tá? A primeira aparição do César Sampaio como interino havia sido muito boa, a vitória por 2-0 contra o Galo, até deu um pouquinho mais de tranquilidade para os dirigentes do Santos na busca por um técnico, mas acho que a derrota de hoje deve apressar o passo em relação à necessidade da contratação de um novo treinador. Muito bacana, o Verdão venceu, mas esse pênalti que deram, não sei não. Nicola, Palmeiras e Mauro Júnior, só se o Piquerez sair, é basicamente assim. Até mandei, acho que foi o pessoal do Bola VIP, não sei. Ao longo da semana, na quinta-feira, tinham cravado que o Mauro Júnior estava perto de assinar um pré-contrato com o Palmeiras. Eu mandei mensagem para o empresário dele, o Vitor Zanella. E o Vitor estava sem celular nos últimos dias, só foi me responder hoje, eu nem contei em vídeo, então é a primeira vez que eu vou falar sobre o tema. O Vitor me respondeu agora há pouco que não tem nenhum avanço sobre negociação, pré-contrato ou algo do gênero. Segue na mesma, existia uma sondagem lá atrás feita pelo Palmeiras que não se transformou em proposta. O Red Bull Bragantino, o Palmeiras e o Botafogo foram os clubes que sondaram a situação do Mauro Júnior. E quando se fala no Palmeiras em Mauro Júnior ou também na possibilidade de contratação do Juninho Capixaba, é pensando na possibilidade de o Piquerez ir embora. Até porque o Piquerez, o cara não é bom, o cara é espetacular. Para mim, o Piquerez é o melhor lateral esquerdo em atividade no futebol brasileiro, tá? O Abel está arrebentando os técnicos com 3-6-1. Vanderlan é do mesmo nível do Juninho, mesmo futebol. Se eu sou o Palmeiras, subo o Gilberto da base para a direita e traria o Lucas Esteves de volta. O Lucas fez bom campeonato pelo Vitória e foi comprado pelo Grêmio, tá? O Lucas Esteves nem tem mais vínculo com o Palmeiras, né? Os direitos federativos dele hoje são do Grêmio que o comprou do Vitória, tá? Mas o Lucas Esteves até na temporada passada fez muito bom campeonato mesmo. Confesso que não conheço o Gilberto da base, e o Vanderlan eu me decepcionei. Eu achei que o Vanderlan vinha para assumir a condição. Quando o Piquerez se machuca no ano passado, eu falei, agora o Vanderlei vai explodir, né? O cara é super badalado pelo mercado europeu, várias propostas, mas a verdade é que ele não conseguiu nem sequer virar titular. O Caio Paulista acabou ganhando a posição dele no ano passado, o que mostra que o Vanderlan não estava pronto.
Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil, para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega aqui deixando seu like, inscreva-se nesse canal, ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação, e a gente vai ficando por aqui, né? O Palmeiras, que agora é o novo líder isolado do Campeonato Brasileiro, está aí muito perto de conquistar mais um título para se tornar de vez isoladamente, já é, né? É o maior campeão nacional. Se tem alguém que duvida que se é o maior clube do Brasil, você está aí revendo na cara e na atualidade o time mais tradicionalista do futebol brasileiro. Ficaremos por aqui, um grande abraço no seu coração, segue para mais, até o próximo vídeo, vamos para cima, vamos porque vamos.